Começa agora Esporte Brasil na Web TV. Por causa disso, né? Todo mundo ficou meio intrigado. Será que o Palmeiras está, né, finalmente mostrando alguma vulnerabilidade? Mas está difícil esse Palmeiras mostrar algo que os rivais possam... Vou fazer uma pergunta capciosa aqui para todo mundo. Quem pode parar o Palmeiras? Qual time do Campeonato Brasileiro? No Brasileiro? É. No Brasileiro, assim, eu tô capciosa, por isso que eu tô mudado hoje. Acho que tinha alguma coisa no meu café aqui. Eu só não, assim, mas o Palmeiras está muito para ser campeão. Uma solidez, uma firmeza de desempenho que nada indica. Vai ter que ser uma virada. É a rodada 24 de 38, ou seja, faltam 14 rodadas. A gente consegue imaginar o Palmeiras perdendo 3 jogos seguidos, por exemplo, que é meio que tem que acontecer, né? Então, a pergunta que a gente sempre se faz aqui, né, Luiz? Claro que o Palmeiras pode perder. Perdeu para o São Paulo, está fora da Copa do Brasil, né? Vai enfrentar agora o Atlético Paranaense, ninguém está dizendo que vai, né? O Palmeiras é apontado como favorito, mas ninguém está dizendo que vai ter facilidade, né? A pergunta que a gente sempre se faz assim, é por onde, né? Por onde se vence o Palmeiras? Qual é o defeito para explorar? O que tem? Qual é o ponto fraco? Perde do Fluminense amanhã. O Fluminense tem um ótimo time. Não tem jogo no meio da semana que vem, né? Porque é Libertadores. Não. Semana que vem é Libertadores. Ele só volta a jogar dia 15 de setembro. O Luiz pode me corrigir se eu tiver... Copa do Brasil dia 15 contra o Corinthians. Contra o Corinthians. Ele vai botar o time completo amanhã. O ótimo time do Fluminense. Melhor custo-benefício do futebol brasileiro. Vai botar um ótimo time no Maracanã. Pode perfeitamente ganhar do Palmeiras. Que deve botar um time pelo menos mesclado. Se não alternativo, mesclado. O Luiz talvez tenha mais informação. Aí vai acontecer o quê? Vai ficar o Palmeiras com a vantagem ainda bem razoável para continuar sua trajetória de passos absolutamente firmes. Então, assim, eu acho muito difícil que ele perca. O Palmeiras vai com o time titular e eu acho que o grande ponto é que o Palmeiras se fortalece nos seus defeitos, né? Por exemplo, jogos fora de casa. O Palmeiras está invicto no Campeonato Brasileiro, são 11 partidas, vai para a 12ª contra o Fluminense e venceu 7. Empatou 4 e desses 11 jogos ele não tomou gols em 7. Então, uma solidez defensiva também muito forte. E se a gente tentar justificar, mas o Palmeiras tem uma sequência complicada no Brasileiro. Enfrenta o Fluminense fora de casa, já enfrentou o Corinthians fora de casa. Tem pela frente ainda outros times que disputam a parte de cima da tabela, como o Atlético Paranaense, o Internacional e até o próprio Bragantino, os 3 jogos fora de casa. Mas se a gente pegar o retrospecto e trazer para a média, o Palmeiras ainda não perdeu. Então, não é um problema enfrentar esses times fora de casa, porque o time do Abel está acostumado a esse tipo de desafio. Então, parece muito improvável que o Palmeiras oscile no restante da competição, por mais que o futebol permite essas oscilações. Porque é isso. Perder para o Fluminense significa que o campeonato volta a ficar aberto, mas o Palmeiras precisa continuar perdendo para que alguém tire dele a primeira posição. Ganhando também. Né? Claro que a gente está falando aqui, é um jogo no Maracanã. Bem observado pelo Luiz, o time tem que continuar ganhando. Isso. E o Palmeiras precisa começar a perder com frequência, que é algo que a gente não vê. Perder para o Fluminense no Maracanã, a gente não vai considerar um resultado... Está longe de ser absurdo, pelo contrário, até porque o Fluminense é semifinalista da Copa do Brasil, o Fluminense é vice-líder do Campeonato Brasileiro e perdeu um jogo só dos últimos 16 que disputou. Não, agora já são 17, né? Porque teve o Corinthians, não é isso? Eram 16 até enfrentar o Corinthians e agora soma-se a isso o empate com o Corinthians. Motivo de preocupação, talvez esse jogo aí, né? O que interrompeu a sequência. Os 3-0 para o Inter no Campeonato Brasileiro, que mostraram algumas vulnerabilidades. Aí o torcedor ficou meio assustado. Assisti aos 2 jogos na quarta-feira. Acho que faltou ao Fluminense o que sobrou para o Flamengo. Sorte. Eu noto, até quero fazer até uma coisa aqui, que a gente tenta racionalizar muito o futebol e tem muita sorte envolvida, na minha opinião. A gente, assim, dizer isso é meio constrangedor, né? Deu sorte. Deu sorte. Entendeu? Assim, explicar, Edão. Vai explicar. O Flamengo foi, em alguns momentos, massacrado pelo São Paulo e ganhou de 3-1. Enfim, o Dorival reconheceu, o Rogério Ceni registrou, enfim. Também falou. O Fluminense jogou muito melhor que o Corinthians, especialmente no segundo tempo. No segundo tempo, eu achei, assim, quase um massacre do Fluminense. O Cássio fez ótimas defesas. E aí, assim... Posso implicar com a palavra massacre? É porque eu não acho nem que... Não é implicar, é problematizar que eu vou problematizar, tá bom. Então vamos lá, vamos modernizar a implicância. Eu vou problematizar a palavra massacre.
Ontem, até, quando puxei o papo sobre São Paulo e Flamengo aqui, botei esse tema para ser debatido. O São Paulo não criou chances tão claras de gol, a não ser, claro, né, a bola do Patrick bateu no travessão. Não, depois mas que a bola do Patrick tem a cabeçada do Patrick. Que o Santos não faz defesas acrobáticas. Espalhafatosas. Cinematográficas. Mas assim, é uma defesaça a cabeçada. Que eu vi mais volume, mais posse de bola, mais, claro, incômodo para a defesa do Flamengo do que chances muito claras de gol sendo criadas com frequência. Achei que o São Paulo chutou muito pressionado na maioria das vezes. Sim. E o Fluminense, ontem nosso colega Carlos Eduardo Mussum me deu um dado interessante sobre o segundo tempo do Fluminense. Costuma acontecer, o Carlos Eduardo Mussum é uma usina de dados interessantes. A última finalização do Fluminense no segundo tempo contra o Corinthians foi antes dos 15 minutos. Sim, mas eu achei que... Então, porque... assim, às vezes tem uma impressão de domínio, mas que não tá te levando à sensação de que o gol vai sair a qualquer momento. Cara, chance de gol, para mim, é só um critério. Muito importante, óbvio. Claro. Mas é só um critério. Também não estou dizendo que é decisivo não criar chance de gol. Só estou dizendo que talvez diminua um pouco essa impressão, essa sensação do domínio. Mas esse domínio estava resultando mesmo. Tem uma bola do Cano, que o Cano chutou cruzado, que é uma defesaça do Cássio. Essa. A dos 15 que até me levantou a pergunta lá no grupo, que eu acho o Cássio, no mínimo, tão bom quanto o Everton, aí vem mas esse é outro futebol, assunto. Né? Aí se essa bola do Cano entra, aí a gente está contando outra história aqui hoje, lógico. Plantei uma árvore de si, mas ela não cresceu. Né? Exatamente. Agora, eu acho que o Fluminense ainda assim, ele não foi abençoado pela sorte, digamos assim, porque são duas falhas individuais do Fluminense que resultam nos gols do Corinthians, né? É uma bola que... Primeiro Nonato, Nonato para o André, né? Isso. Que escorrega. Que é interceptado e o Renato Augusto... Aí a habilidade do Yuri Alberto e do Renato Augusto. Baita jogada. E a segunda, qual o zagueiro? Michel Araújo vai estourar. Michel Araújo também dá errado. Tirar, né? Tentando dar bicão, hein? Tentando dar bicão. Vamos criticar o dinizismo nessa aí, porque quis sair jogando, não quis não. Eu vi tricolores criticando o dinizismo por essa e não é verdade. Deu errado. Ele deu bico. Deu errado. É que deu errado. Acho que ontem, na verdade, também lancei esse tema para debate aqui ontem. Acho que ontem, no jogo de quarta-feira, nenhum dos gols pode ser atribuído ao que as pessoas veem como defeito do estilo de jogo proposto pelo Fernando Diniz. Porque o passe errado pro primeiro gol também é no meio do campo, gente. A defesa tem chance de se recompor. É no campo do Corinthians. No campo do Corinthians. Digamos assim, é no segundo terço, para usar, né? Não, e vida longa ao dinizismo. Dinizismo é legal, dinizismo é vida. Pelo amor de Deus. Mas tudo bem, mas mesmo se você for contra o dinizismo, critica no que ele tem de errado. E não fica adaptando. Né? Assim, o ótimo e longevo Fábio, na minha opinião, foi uma bola defensável. Acontece nas melhores famílias. Mas eu acho que foi uma bola defensável. Então, assim, é tudo uma infelicidade. Ele estava com a visão encoberta. E o Fábio é um ótimo goleiro. Né? Um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. Eu não concordo muito, me desculpe. Assim, você não acha problematizar, porque ele estava com a visão encoberta. Não, achei que você não concordava com um ótimo goleiro. Não, ótimo goleiro. Não, concordo com a falha. Ontem absolvemos o Fábio aqui também. E acho que não contava. Eu acho que era uma bola enfim. Na transmissão, foi dito isso. A matada do Roger Guedes, a virada, foi inesperada. Ele foi muito rápido. E o Nino cobre a visão dele, né? Ele conclui de virada com o Nino na frente. Então, assim, foi muito rápido. O tempo porque ele chega na bola, o Fábio, né? Por isso que eu acho que... Ele quase chegou. O reflexo também. Funcionou, mas foi muito em cima, ele estava muito perto. E aí, assim, então o Fluminense, ele sai desse jogo com um gosto de cabo de guarda-chuva, né? Na boca, porque empatou, ainda perdeu o André, que está suspenso, que é um jogadoraço, assim, eu sou muito fã desse jogador do Fluminense, desse meio, eu não vou chamar de volante, ele é um meia, né? Ele é um meio campo excelente, assim, como ele joga bem, como ele joga bonito. Faz isso. Se o cara é bom e é volante, valoriza a função de volante. Bom, beleza. Porque o cara é bom não pode ser volante? Você quer promover ele é um meia, ele é um pensador do futebol. Eu sou muito fã do André. Volantes. Era um volante à la antiga, né? Os grandes volantes. Para ser volante tem que ser ruim. Não, mas é porque volante ficou meio estigmatizado, né? Então, o jogador. Desestigmatizar, pode? Existe? Vamos ressignificar. Vamos ressignificar, boa. O Aidan está atualizando meu vocabulário. Então, assim, perdeu o André para o jogo de volta. Né? Enfim, vai ser um jogo muito difícil em Itaquera, né? O Corinthians só precisando de uma vitória simples para se classificar.
Os dois, né? Na verdade. Os dois, mas assim, o jogo, né? O Corinthians leva essa vantagem. Vai contar com a perda de um jogador fundamental para o Fluminense. Mas que joga amanhã e o Fluminense vai completo. Então, assim, não, será um resultado absolutamente normal se o Fluminense vencer o Palmeiras. Agora, eu acho. Eu sei que a tabela foi feita há muito tempo lá atrás, né, do Campeonato Brasileiro, né, e que não dá para prever tudo. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.